Muito bom dia, bem-vindos a Alguns Dedos de Conversa com Joaquim Ramos. Regressamos hoje para falar do que passou no ano 2018 mais relevante, mas também de perspectivar o que poderá vir em 2019. Muito bom dia, Joaquim Ramos. Bom dia. Estamos de regresso para o final de ano de 2018. Sobre 2018, e antes de falarmos de alguns temas que temos aqui, o que é que lhe apraz dizer deste ano que ficou para trás? Eu penso que foi um ano em que Portugal continuou no seu caminho ascendente de afirmação na Europa e no mundo, especialmente por questões que são hoje fundamentais na evolução da humanidade, questões como, por exemplo, o aquecimento global, questões como a paz no mundo, questões como o respeito pelos direitos humanos. Penso que nessa perspectiva Portugal é um país de vanguarda a nível mundial e penso que isso é uma matéria que deve orgulhar e satisfazer todos os portugueses. E também a nível interno penso que de facto a situação melhorou, como é bem patente nos números que são apresentados por entidades completamente independentes e, portanto, insuscetíveis de falsear a realidade neste tipo de situações. E, portanto, penso que fazendo um balanço global da situação, o ano de 2018 foi um ano positivo para os portugueses. Mantivemos um clima de paz, mantivemos um clima de segurança, mantivemos um clima de alguma tranquilidade social, malgrado nesta última fase do ano haver diversas classes profissionais que se estão a movimentar, o que é perfeitamente legítimo numa sociedade democrática. Movimentar-se é legítimo. Às vezes as formas de fazer a movimentação é que deixam um bocadinho a desejar. E também naquilo que é a reposição dos rendimentos dos portugueses, que é uma matéria importante, e nas perspectivas que se adivinham para os próximos anos. Como sabe, houve um crescimento significativo dos dois maiores fatores estruturais de crescimento, que são as exportações e o investimento privado. E, portanto, isso augura, de facto, que, enfim, nos próximos anos continuaremos nessa senda de desenvolvimento. Mas, para mim, o que é fundamental é que, de facto, Portugal atingiu um papel de topo a nível mundial nestas questões que não são questões materiais, mas são questões que são fundamentais para a sobrevivência e o futuro da humanidade. No final de 2018, marcado por um acidente trágico. Eu vou tomar no meu cafezinho. Sim, nós, aliás, como falávamos há bocadinho em off, vamos mudar o nome deste programa de Alguns Dedos para Conversa, se calhar de Alguns Dedos de Conversa para Alguns Dedos do Café. Da Floriana, passa a publicidade. Passa a publicidade, porque somos sempre bem recebidos. Mas a propósito do final do ano 2018, e eu aproveito para mostrar também lá para casa aqui esta agenda, que é uma agenda que é vendida pela Cruz Vermelha Portuguesa, está disponível na Cruz Vermelha da Aveiras de Cima e também, penso eu, na Cruz Vermelha do Carregado aqui na nossa zona. Tivemos um ano complicado há coisa de 8 dias com a queda de um helicóptero do INEM. E essa é uma questão, e por falar em solidariedade e por falar sobretudo nestas instituições que existem para, enfim, para nos dar alguma segurança, sobretudo no que diz respeito ao socorro, importava, por exemplo, perguntar-lhe qual é que é a sua opinião relativamente a isto tudo, já que nós estamos a assistir a uma série de, e podemos chamar tragédias, no que diz respeito ao socorro em Portugal, desde os fogos de Pedrógão, passando agora pela queda de um helicóptero que teve falta também de comunicações e a estrada que ruiu também no Alentejo. Bom, de qualquer forma, eu acho que, embora tenham a mesma raiz, são questões de ordem diferente. Eu penso que, no que diz respeito aos meios de socorro, eu tenho alguma dificuldade em falar sobre esta matéria porque, como sabe, eu tive um acidente de saúde muito grave e todos os meios públicos de socorro a que foi necessário recorrer foram de uma eficiência extraordinária
atuaram a tempo, caso contrário, hoje não estaríamos Não aqui. tínhamos programa, não é? Não tínhamos programa. E eu acho que, efetivamente, Portugal está dotado dos meios e das instituições necessárias para, num país relativamente pequeno, acorrer a esse tipo de situações. E, portanto, eu penso que uma questão de falta de meios propriamente ditos não será. Agora, nós somos um país de capelinhas e somos um país onde é muito difícil fazer a coordenação entre as diversas capelinhas. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que, no que diz respeito a esta questão do helicóptero que se espinhou, por exemplo, eu não sei pormenores da situação. Agora, o que eu sei é que haver com um período de quase 2 horas entre o acontecimento e o despoltar do processo de socorro é uma coisa inadmissível num país que tem um sistema de proteção civil nacional, distrital e municipal, que tem um serviço de emergência médica, que tem uma série de mecanismos que podem ser ativados instantaneamente, e depois leva-se 2 horas a pôr os meios de socorro na rua. Quer dizer, há alguma coisa não está bem. Acha que são as capelinhas a funcionar? Eu penso que são as capelinhas a funcionar e a falta de capacidade de comunicação das entidades entre si. Aliás, se constatar, sempre que existe uma situação destas, o que vem a seguir é uma guerra entre as diversas instituições que são participantes no acontecimento, ou que deviam ser atuantes no acontecimento. Isso não traduz mais do que, efetivamente, essa guerra de capelinhas. Esse ruído... E depois nós somos também um bocadinho desleixados. Eu acho uma coisa incompreensível. Eu acho que ouvi que dos CDOs distritais, os CDOs, como sabe, são os comandos distritais de operações de proteção civil, não atenderam o telefone. Quer dizer, então, para que é que existe uma entidade distrital de emergência e não atendem o telefone? Quer dizer, há aqui de facto uma manifestação de desleixo que também caracteriza esse tipo de instituições. Não lhe vou chamar velho, mas no tempo em que era Presidente de Câmara havia governos civis. Organizava-se de outra forma enquanto havia... Estamos a falar das mesmas coisas? Os governos civis eram figuras meramente retóricas, não tinham qualquer espécie de atuação também e a descoordenação sempre houve. Este ruído que é introduzido com as guerras depois dos acontecimentos, ou seja, do enviar culpas para A, enviar culpas para B, e depois nos inquéritos, regra geral, e podemos dizê-lo enquanto cidadão, não sai nada de novo dos inquéritos, não há culpados. Sim. No caso de Pedrógão, pelos vistos, já se encontrou alguns culpados. Não, mas isso agora está a virar um bocadinho, não é? Mas este tipo de ruído prejudica também depois a opinião pública, na sua opinião? Prejudica a opinião, sim, claro que prejudica a imagem destes órgãos da opinião pública e basicamente transmite às pessoas uma situação de alguma insegurança que não é nada saudável em termos da vida do dia-a-dia, não é? Contrária muitas vezes àquilo que nós depois sentimos na prática, porque são situações pontuais, não é? Isto são situações meramente pontuais, que seja uma situação que se faz um barulho muito grande, aquela comunicação social dá um grande relevo, mas efetivamente para uma situação que falha, há milhares de situações que atuam com efetividade, que atuam com eficiência, mas em situações destes casos não pode haver exceções. Todas as situações têm que atuar, têm que ser resolvidas imediatamente e com eficácia, porque estão em causa de vidas humanas. A questão da estrada de Borba é uma questão perfeitamente inadmissível. Mas também é uma coisa, é uma questão que toda a gente por lá passava, sabia qual era a situação da estrada. E continuavam a passar. Autarcas, isto também é uma mania. Autarcas, políticos, enfim. Automobilistas, transeuntes, pronto, isto também é, digamos assim, uma característica dos portugueses. Foi à sorte. Deixa-me cá passar, pode ser que não caia enquanto eu passo, não é? Mas é uma situação inadmissível manter, de facto, aberta
uma estrada naquela situação. Eu não sei depois quais seriam as consequências se, por exemplo, a Câmara de Borba fechasse a estrada. Se calhar havia uma manifestação de coletes verdes ou sem coletes verdes porque queriam a estrada aberta, não é? Na sua opinião de antiga autarca, a Câmara devia ter feito alguma coisa para fechar aquela estrada, mesmo sem algum tipo de parecer por parte de outro tipo de entidades, pelo simples não, compreende essa guerra? Nós estamos a falar de um concelho que vive muito dali, não é? Não, devia porque havia alternativa. Aquilo era uma questão só de menor distância. E de conforto, mas eu sei quais são, eu não sei se a Câmara tinha essa intenção. Eu sei, por exemplo, quando a ponte sobre a Vala Real, todos os estudos apontavam para que havia perigo de ruir a partir das 10 toneladas, havia estradas alternativas, toda a gente foi avisada, a ponte foi sinalizada e continuou tudo paulatinamente a fazer a ponte velha com caminhões de 20 e 30 toneladas. E os sinais eram roubados com muita frequência, não é? Portanto, os sinais eram roubados com muita frequência. E os sinais eram vandalizados com muita frequência exatamente por causa disso. Portanto, também há um bocadinho este espírito aventureiro do povo português que vem do tempo dos descobrimentos, também se manifestou na ponte da Vala Real, também se manifestou na Estrada de Borba e às vezes dá mau resultado. Às vezes é aquela questão do não é visível, se não é visível pode passar à vontade. Se não é visível não existe, que é uma característica muito portuguesa. Falar um bocadinho dos movimentos de extrema-direita que têm começado no norte da Europa e têm vindo por aí abaixo. Em Portugal estamos ainda um bocadinho longe desse tipo de movimentos, se bem que vão vendo pequenos sinais aqui e ali na política portuguesa de algum extremismo, e não sei se poderemos chamar extremismo algumas atitudes que, por exemplo, têm sido tomadas no âmbito dos direitos dos animais, em que recentemente... Isso pode chamar extremismo. Eu não posso. Eu não posso. O senhor pode, eu não posso. Mas poderei, quanto muito, dizer alegado extremismo. Pois. Mas, de qualquer das maneiras, este tipo de situações, com o aparecimento de um grupo aparentemente com métodos mais ou menos convencionais, de que resgatavam cães em casa das pessoas, recorrendo à intimidação, porque achavam que as pessoas não estavam a cuidar bem dos seus animais, e depois faziam intimidação até, digamos, alguma física e outra até psicológica. Estamos aqui já no domínio, como se diz autoridades, de um aparente terrorismo. O que é que lhe parece? Não posso concordar com isso. Vamos lá ver. Esta questão, isto tem dois aspectos radicalmente diferentes. Uma é a defesa institucional dos direitos dos animais. E, de facto, em Portugal há muitos atropelos àquilo que são os direitos dos animais, não é? Nós ainda tratamos muito os animais como coisas, não é? Quando são seres vivos que têm capacidade de sofrimento, de sentimentos, de um conjunto de situações. E nós não olhamos muito para isso. Olhamos para eles como fornecedores de carne, como animais de trabalho, pronto, nesse tipo de perspectiva. E, portanto, eu acho que há toda a legitimidade. Isso justifica o aparecimento de grupos de defesa dos direitos dos animais, como uma liga que existe há décadas. E quando eu trabalhava em Lisboa, aliás, me deu bastante água pela barba no que diz respeito a essa Mas um grupo como este matéria. Que é o IRA... Agora, um grupo como esse, como o IRA, acho que há um determinado tipo de métodos que, de facto, não podem ser utilizados. Têm a sua utilidade. E a utilidade é abanar a sociedade relativamente a esse tipo de situações. Agora, há práticas que têm que ser reprimidas e que não podem ser permitidas, que é isso de exercer coação, digamos assim, física, sobre pessoas que potencialmente maltratam animais, etc. Perdão. Parece uma coisa que tem que ser devidamente. Mas não lhe reprimida. parece que neste tipo de situações parece que a vida humana fica, enfim, mais diminuída relativamente a este tipo de práticas depois? Ou seja, há uma grande preocupação com os animais e obviamente deve haver, mas não há um equilíbrio neste momento? Nestes tipo casos de extremismos não há um equilíbrio. Não há um equilíbrio, de facto. Nós temos que pensar que os animais têm direitos, os animais devem ser já bem consagrados, de resto. Eu tenho 2 cães que são quase como se fossem da minha família, por exemplo, mas os animais não são pessoas, não é? E, portanto, não se pode pôr em pé de igualdade as situações em que
do cotidiano dos animais e do cotidiano das pessoas. Quer dizer, eu não levo os meus cães ao cinema, nem os levo... Eles se calhar gostavam. Não é? Se calhar gostavam de ir ao cinema. Talvez, não sei. Depende do tema do filme. Exato. Outro aspecto disto é o cair-se no ridículo. Nós temos neste momento um partido com representação na Assembleia da República que tem por missão a defesa dos animais e da natureza, tem feito coisas muito válidas no que diz respeito a essa perspectiva, agora não pode cair no ridículo. Eu custa-me a acreditar, por exemplo, esta história dos ditados. Vamos atirar o pau ao gato, Joaquim Ramos. Vamos atirar o pau ao gato. Eu continuo a tirar o pau ao gato, a dizer que o peixe morre pela boca, a dizer que nem que a vaca tussa, porque acho isso uma coisa perfeitamente ridícula. E acho tão ridículo, que até me interrogo se o que é dito pelo deputado do PAN é de facto convicção sua, ou será só uma forma de ser falado na comunicação social e, portanto, um marketing para as causas que defende. Mas isso tem um efeito perverso. Aliás, isto está à vista. Não tem um efeito perverso, mas fala-se nisso. Tem um efeito perverso, mas fala-se nisso, a verdade é essa. Mas isso leva, e, como dizia, ao extremismo, este tipo de atitude. Leva ao extremismo, com certeza. Mas isso que... Esta é tão ridícula que eu acho que nem leva ao extremismo, não é? Havia, já não me lembro agora quem, que dizia, digam mal de mim, digam bem de mim, mas falem de mim. Eu não quero é cair no esquecimento. E, portanto, eu não sei também se... de facto, esse tipo de coisas que nós nos parecem ridículas e que são ridículas, efetivamente não são para chamar a atenção para o problema em si. Joaquim Ramos, no seu texto de opinião do Valor Local, fala de ciclovias. Faz uma comparação relativamente à Holanda, em que é um país completamente plano. Há uns anos em Portugal começou-se a adotar a forma da ciclovia, em que cidades como Lisboa, que são 7 colinas, não é? A subir e a descer, obviamente é bom para o exercício físico, mas se calhar é um bocadinho exagerado. O caos para o trânsito, eu acho isso uma coisa. Eu acho, se quer que lhe diga, acho que em Lisboa exagerou. E acho completamente disparatadas algumas ciclovias que existem em Lisboa e que só contribuem, estão desertas. Se você viajar por Lisboa, não vê um automobilista passar, um ciclista passar por algumas das ciclovias, estão desertas, muitas vezes coincidem com as vias para peões, o que é perigosíssimo, muitas vezes atravessam as vias para carros, o que também é perigosíssimo, não têm qualquer espécie de utilidade e só criam o caos e a confusão de trânsito. Agora, se me falar em ciclovias, por exemplo, na zona ribeirinha, na zona do Parque das Nações, mais com caráter recreativo numa cidade como Lisboa do que como meio de transporte ordinário, aí concordo perfeitamente. Na Holanda, quem diz na Holanda diz noutro país como a Holanda, que há vários completamente planos, a bicicleta é legitimamente utilizada como um meio de transporte cotidiano, convencional, das deslocações pendulares para o trabalho e para casa, e é isso, acho perfeitamente. Isso leva-me a uma questão que está relacionada com uma coisa que se há uns anos, que era a Europa andava a 2, 3, 4, 5 velocidades. Estas ciclovias são feitas agora, sobretudo na região de Lisboa, mas em todo o país, sim, com acesso a fundos comunitários, que são programas desenhados na União Europeia a pensar nas cidades da União Europeia, da qual naturalmente Lisboa faz parte, Portugal faz parte, mas cuja realidade topográfica ou geográfica é diferente. E depois o adaptar destas situações a cada uma das localidades leva muitas vezes a esse tipo de atropelos para ter acesso a 85% de fundos comunitários. Exatamente. Só para dizer que estão a gastar a verba. E porque é uma moda, quer dizer. E acha que é uma moda passageira? Eu acho que nessa perspectiva acabará por ser uma moda passageira. A existência de ciclovias numa cidade como Lisboa, para fins recreativos e desporto, é uma coisa boa e eu acho que é uma moda que não será uma moda passageira, será uma moda que continuará. Olha, nós temos um exemplo muito curioso, de há muitas décadas aqui.
nós aqui na nossa zona de Zambuja e de Cartaz começa a Lesíria, portanto começa a planície, começam as zonas planas. Se reparar, os grandes campeões de ciclismo São aqui da zona. eram aqui desta zona precisamente por causa disso, porque tinha as condições topográficas para que a bicicleta fosse utilizada como meio de transporte cotidiano. Eu lembro, por exemplo, do meu avô materno, utilizava, nem tinha carta de condução, utilizava era uma bicicleta, depois uma motoreta, quando já não tinha canetas para a bicicleta, mas utilizava uma bicicleta com as molas nas calças, para não se enfiarem nos pedais. Exato. E muita gente utilizava cotidianamente a bicicleta, daí os Nicolaus e O próprio Marcos Chagas também. E o Marcos Chagas e anteriormente o Trindade e o Nicolau, que eram os grandes campeões do ciclismo, serem precisamente desta zona, que era a zona onde a bicicleta começava como meio de transporte usual a ter significado. Mas esta moda das ciclovias e estes programas feitos pela União Europeia não deviam de olhar um bocadinho a realidade e a especificidade? Não, os belgas, os europeus são os burocratas que não olham para a realidade, olham só para o papel. E, portanto, se as candidaturas estiverem de acordo com aquilo que são as regras deles e que estão plasmadas em papéis, muitas vezes completamente desfasados da realidade, aprovam. São burocratas virados para o papel, pura e simplesmente. Portanto, não vêm ao terreno. Se arranjarem eventualmente um programa comunitário para as câmaras comprarem café, Sim. fornecendo 85%, as câmaras vão comprar café só para usar os fundos compram as comunitários. regras comunitárias, mesmo que, como se saiba, o café aqui não vingue, a comunidade financia o café. No seu tempo de autarca, apareceu-lhe algum tipo de... Eu sei que teve algumas questões ligadas, por exemplo, à regeneração urbana, Sim. que foi, de resto, o que marcou também parte do seu mandato, com algumas questões, nomeadamente com o Palácio Conselheiro Aroca, a Escola Grandela, portanto, isso, e até a própria zona histórica da Zambuja. Isso faria mais sentido que propriamente as ciclovias da maneira como... Exatamente, eu acho que há prioridades, embora eu pense que há esse tipo de prioridades. E nós tínhamos prioridades nessa altura, no meu tempo de autarca, prioridades ao nível de coesão, ao nível básico, de infraestruturas básicas, embora se tenha pensado na altura em ciclovias na zona das Virtudes, das Zambuja Virtudes, e na zona ribeirinha, que também é uma zona plana que, por vicissitudes várias, não havia sequer verbas comunitárias para o efeito ainda, não puderam ser desenvolvidas. Mas de facto havia outras prioridades. Falar em prioridades, temos neste momento em andamento os passos sociais, com as câmaras municipais a terem que financiar. Na Zambuja decorreu, penso que na segunda-feira, uma das recolhas de assinaturas. Na segunda-feira, à porta da estação, foram recolhidas perto de 200 assinaturas, se não estou enganado. Eu também assinei. Também já assinou. Também assinei. O que é que lhe parece esta medida que pode custar, por exemplo, à Câmara Municipal €500 mil? Não vamos falar aqui em termos de custos, porque isso deve haver, eventualmente, pode haver mecanismos de compensação dessa situação. Mas numa primeira análise e de forma crua, o Presidente da Câmara fala em €500 mil. Está bem, mas pode haver uma forma de possível compensação, porque eu não sei se todas as câmaras estão em condições financeiras de responderem a esses tipos de exigências. Agora, como medida em si, eu acho das melhores medidas tomadas por este governo, quer em termos ambientais, quer em termos sociais. Porque, de facto, a grande Lisboa e o grande Porto, basicamente, vivem muito das deslocações pendulares, de distâncias que se têm que cobrir entre o trabalho e o emprego, e nós sabemos que isso pesa imenso no orçamento familiar, e nós sabemos que, dada a tendência portuguesa de recorrer muito ao automóvel privado, é também um fator gravoso em termos ambientais. Portanto, eu acho que é uma grande medida, não é? Quanto ao facto da Zambuja, eu não percebo porque é que na Zambuja é preciso andar a fazer recolhas de assinaturas para a Zambuja ser integrada. Eu bem sei que a Zambuja não pertence à área metropolitana. Saiu da área metropolitana
porque não teria direito a fundos comunitários. No seu tempo. Sim, mas foi mas por unanimidade de todos os partidos. Porque não teria direito a fundos comunitários se mantivesse na área metropolitana. Mas quer dizer, a Zambuja é a linha terminal, mas de uma linha suburbana, das quais há 3, Cascais, Sintra e a Zambuja. E, portanto, eu penso que faz toda a lógica que o passo social vai ser generalizado ao país inteiro. Mais tarde, mais cedo, nesta primeira fase, abrange também a Zambuja. Esta medida, e falou da utilização do carro particular em excesso, Sim. mas também não me parece que esta medida vá fazer com que a qualidade dos transportes públicos aumente, não é? Estamos a falar de outro tipo de políticas que pode ter que fomentar. Sim, a qualidade pode dos ser uma transportes ajuda. públicos. Eu agora, quando vou a Lisboa, vou muitas vezes de comboio de metro. E a qualidade é boa. Porquê é que se há de dizer mal dos transportes públicos? Por comodismo. Os comboios são bons. Eu tenho ido frequentemente sem grandes... Às vezes há um atraso naquele regional de 5, 10 minutos. O metropolitano são bons, as estações são boas, as carruagens são acessíveis. Os preços são elevados, os preços do metropolitano são elevados. Mas também há uma tendência portuguesa para dizer mal de tudo quanto é público, não é? E, portanto, eu conheço os transportes públicos de muitas capitais europeias e não só, e digo-lhe que os de Lisboa não ficam atrás dos de Paris ou dos de Londres ou dos de Nova Iorque. Não ficam. Querem qualidade, querem conforto, ficarão, talvez, dado o nosso nível de vida e ao nível do metropolitano, em termos de preços. Isso. Pois, lá está outra discrepância da União Europeia, não é? Entre países. Exatamente. Quando nós chegamos a Portugal e o ordenado mínimo é o que é, Exatamente. e há comparações com ordenados para cima de 2 mil euros. Não se podem fazer esse tipo de comparações. As comparações têm que ter sempre um denominador comum, que é o ordenado mínimo ou o ordenado médio. De cada país. De cada país, não é? Agora, chegar e dizer, este é mais barato porque custa menos 5 euros que o outro, não. Tem que se ver relativamente ao nível de vida de cada país. E eu acho que relativamente ao nível de vida português, o metro em Nova Iorque é mais caro que o metro em Lisboa. Com certeza. Mas relativamente ao nível de vida dos americanos, é infinitamente mais barato do que o metro em Lisboa. E, portanto, é uma das medidas que me agradou muito que o atual governo tivesse feito, não só em termos sociais, porque eu também sou uma pessoa que, como sabe, trabalhei toda a vida na área ambiental, acho que pode vir a ser uma boa medida em termos ambientais. Porque se você, por muito comodista que seja e por muito que goste de dominar o seu automóvel, não é? E levá-lo até Lisboa, fizer as contas ao fim do mês e em vez de pagar entre combustíveis e portagens e estar horas imensas nas filas da Autostrada do Norte, só para referir Lisboa, nas filas da A1, e chegar à conclusão que gastou 500 ou 600 euros do seu ordenado e que podia ter gasto 40 euros, pois, já faz pensar 2 vezes. Para quem vai todos os dias para Lisboa, o passo social faz muita diferença, pontualmente nem por isso. Que é, pontualmente nem tanto, mas que você sabe, os movimentos diários são muito importantes nesta área metropolitana. E, portanto, isso é uma medida, na minha perspectiva, muito importante e que se irá generalizar ao país todo. Aliás, isto não é mais do que a tendência que vai pelo mundo. Pela primeira vez, um país, eu pensei que é o Luxemburgo, e o Luxemburgo é um país que está no top do nível de vida. Pela primeira vez, há um mês, foi determinado que os transportes públicos são todos gratuitos. Ninguém paga transportes públicos. Isso é uma tendência... Há de chegar a Portugal? Há de chegar a Portugal. E há de chegar ao mundo inteiro, até por questões de sobrevivência ao nível de aquecimento global. Chegamos ao final de 2018, tradicionalmente votos para 2019, mas preferia que me falasse no que é que espera que venha a ser 2019. Na sua ótica, o que é que deve ser 2019? Em que termos? A nível global, para o mundo, para o país? Pronto, a nível global, eu acho que 2019 deve ser um mundo em que se deve continuar a insistir nos grandes flagelos que, na eliminação, ou na tentativa de eliminação dos grandes flagelos que afligem a humanidade e que são
as migrações e as condições que conduzem a que enormes massas humanas se vejam obrigadas a sair dos seus países e a procurar um futuro que é incerto e muitas vezes dramático, como nós estamos a ver hoje em dia, e portanto que se normalize, eu não quero dizer que os países abram as suas fronteiras, não é isso, porque isso também seria o caos, não é? Mas deve haver uma normalização norteada por princípios de humanismo neste sentido das migrações, e eu penso que isso se combate criando condições nos países de origem para que as pessoas fiquem lá. Quer dizer, não se pode alimentar regimes como o da Venezuela ou alguns regimes africanos ou asiáticos, não é? Que praticamente obrigam a que as suas populações em condições miseráveis saiam do país sem saber para onde é que vão. Vão para o Eldorado, que é os Estados Unidos, vão para o Eldorado, que é a Europa, e que efetivamente não tem condições para receber desregadamente toda a gente. Segundo aspecto, a luta contra o aquecimento global é uma questão séria, não é uma questão para a gente levar de ânimo leve como o Sr. Trump e para dizer, isto já houve várias épocas de aquecimento e várias épocas glaciares e tudo se compôs. Pois, mas na última era de aquecimento, 80% da vida desapareceu da Terra, não é? É preciso a gente ter a consciência disso. E foi uma coisa natural. Agora, se nós estamos a contribuir, e nós sabemos que a tecnologia está de tal forma em desenvolvimento que é possível, progressivamente, ir substituindo energias causadoras de aquecimento global e, portanto, alterações climáticas dramáticas, para energias limpas e sem efeitos sobre o clima, acho que se deve investir basicamente nisso. E finalmente, na resolução dos conflitos que ainda perduram em diversas partes do mundo, particularmente na zona do Médio Oriente, por aí, insistir, e acho que a ONU tem tido um papel importante nisso e temos o orgulho de ter um português à frente da ONU com um papel notável no que diz respeito a essa matéria, até porque é um homem que foi alto comissário das imigrações e, portanto, tem muita sensibilidade para esse tipo de assuntos. E depois acho que se deve regrar, por último, deve-se regrar, de facto, todos os movimentos financeiros. Eu, por exemplo, eu acho que se devia travar uma luta muito grande para acabar, por exemplo, com as offshores, que são as grandes fontes das distorções e das falcatruas financeiras a grande nível que hoje se praticam no mundo. E, portanto, eu esperaria para 2019, a nível global, estas questões. A nível interno, que Portugal continue, de facto, na senda do desenvolvimento que tem vindo a trilhar, da aproximação da Europa, em termos de qualidade de vida dos portugueses, continua a ser um país seguro, que continua a ser um país onde se recebe bem, onde as pessoas se sintam bem, onde o turismo tem um papel fundamental como motor do desenvolvimento da economia e onde os que cá vivem, não é, possam ter um nível de vida muito melhor. Joaquim Ramos, voltamos a encontrar-nos em janeiro. Um bom Natal. Um bom Natal, boas entradas. A todos os que se ouvirem este nosso programa, um bom Natal para si também. Obrigado, igualmente. Um bom Natal para o nosso operador de câmara e um bom ano para todos. E que em 2019 cá estejamos para continuar a dizer mal toda a gente. No Café da Floriana. No Café da Floriana. Não dissemos mal de ninguém. Ainda. Não, ainda. Ainda. Obrigado, Okay, Joaquim Ramos. Obrigado.